noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Nutri Cognitiva. Esse espaço ele foi criado para compartilhamento de conhecimento, para apoiar as famílias e levar mais informações de qualidade sobre saúde e suplementação. Hoje teremos aqui a alegria de receber uma profissional incrível, Andréa Matias, que vai falar um pouco sobre o tema de grande importância, a hipotonia e obesidade em crianças autistas, e a importância do treinamento motor com profissionais qualificados. Esse é um assunto essencial. Por quê? Porque sabemos que muitas crianças no aspecto autista, elas têm problemas de coordenação motora, né? E sem o acompanhamento correto de um profissional de qualidade, de um profissional qualificado, ela pode ter um impacto muito grande na sua saúde, no seu desenvolvimento e até mesmo no seu bem-estar emocional. Sem estender muito, a gente vai dar início ao conteúdo. O conteúdo está riquíssimo, cheio de informações muito valiosas e eu acredito que vai ajudar muito famílias que buscam caminhos para ajudar seus filhos, né? Então, vamos começar dando muitas boas-vindas à nossa convidada, Andréa Matias, e é com você. Valeu, obrigado. Olá, mamães! Que bom ter cada uma aqui comigo hoje nesta live. É uma alegria enorme estar aqui com vocês para falar aí de um tema que faz toda a diferença no desenvolvimento das nossas crianças autistas, né? Antes de começar, eu quero deixar um agradecimento aqui muito especial para a Nutri Cognitiva pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E antes de eu me apresentar e começar a falar sobre esse tema maravilhoso, eu preciso contar uma coisinha para vocês. Os produtos da Nutri Cognitiva são realmente incríveis, tá? O meu filho, ele tem 5 anos e é uma criança típica, tá? Não tem diagnóstico nenhum. E ele começou a tomar o suplemento, né, de gominhas, justamente porque ele tem bastante dificuldade de alimentação. Ele não tem seletividade alimentar, tá? Ele come um pouquinho de tudo, porém come pouco, né? Então, eu comecei fazem uns 20 dias a dar as gominhas para ele. No começo ele ficou um pouquinho receoso, achando que era remédio. Depois que ele experimentou a primeira, ele gostou e hoje ele pede todos os dias a balinha de goma dele, tá? E eu confesso para vocês que eu percebi bastante diferença nesses 20 dias, tá? O apetite aumentou bastante e o melhor, gente, é que ele amou, porque como se fosse uma balinha de goma mesmo, isso facilita muito do meu dia a dia, né? Então fica a dica aí. Para quem ainda não conhece, vale super a pena conhecer os produtos da Nutri Cognitiva e incluir aí nessa rotina, essa rotina saudável também aí na sua casa, tá? Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Andréa Matias, sou profissional de educação física, especialista em psicomotricidade e treinamento motor infantil. Já venho aí há mais de 10 anos trabalhando e ajudando crianças e famílias aí a conquistarem mais qualidade de vida através do movimento, tá? E hoje nós vamos falar aí sobre 3 pontos fundamentais, tá? Que são a hipotonia, tá? Obesidade ou sobrepeso, tá? E a importância de um treinamento aí motor adequado com profissionais aí qualificados para as crianças autistas, tá? O objetivo desse encontro é que no final, tá? Você entenda o que é a hipotonia, tá? Como que ela impacta aí diretamente no desenvolvimento da criança, de que forma aí podemos prevenir a obesidade ou sobrepeso, que é muito comum no autismo, tá? E por que o acompanhamento com profissionais qualificados aí faz toda a diferença na vida da criança, tá?
No final, gente, eu vou deixar algumas atividades, alguns vídeos, tá? Que eu tenho de atividades aí que eu realizo com as crianças, que vocês podem estar realizando aí com os filhos de vocês em casa, tá? São materiais acessíveis, tá? Que pode ser adaptado e é super tranquilo, tá? Então se prepara, porque hoje você vai sair daqui aí não só com mais uma informação, mas com um novo olhar aí para entender o seu filho aí de forma muito mais completa e acolhedora, tá bom, gente? Vamos começar entendendo então o que significa a hipotonia, tá? A hipotonia ela é uma condição em que o músculo aí apresenta menos firmeza, certo? Menos resistência ao movimento. Em outras palavras, é quando a musculatura fica mais molinha, tá? E quando eu digo que a hipotonia é uma condição, eu não estou falando de doença, gente, eu deixo isso bem claro. Condição, ela significa característica do corpo da criança. É algo que faz parte dela, tá? No caso da hipotonia, é o tônus muscular mais baixo, tá? O que deixa aí o corpo mais molinho e pode aí dificultar algumas posturas e movimentos, tá? E essa condição, gente, ela precisa aí ser estimulada, ter um acompanhamento aí para criança, para que a criança desenvolva aí força e controle do próprio corpo, tá? É muito importante aí trazer eu trago aqui um ponto bem importante, tá? Que há poucos anos atrás, a ciência, ela começou a mostrar aí que no autismo, a gente não fala só de comportamento, tá? Mas também de movimento. Uma criança hipotônica, por exemplo, muitas vezes ela não consegue apontar, não porque ela não quer, é porque o corpo dela não tem força suficiente para realizar esse movimento, tá? Então não é falta de intenção, mas sim uma limitação motora, tá? Esse olhar ele muda completamente aí a forma como a gente entende e estimula a criança, né? Eu quero convidar vocês aqui para um exemplo prático, tá? Vocês estão agora aqui sentados comigo, seja na cadeira, no sofá, tá? Vocês que estão me assistindo, vamos fazer esse exercício aqui bem rápido. Prestem atenção no corpo de vocês. Eu estou sentada aqui, tá? Para eu manter essa postura, tá? Eu tô usando o controle de tronco, a força abdominal e minha força nas costas. Tudo isso ele tá ativo no mesmo tempo, no mesmo movimento, mesmo sem a gente perceber. Agora imagina uma criança com hipotonia. Será que ela consegue manter essa mesma postura por muito tempo? Muitas vezes não, gente. O corpo ele vai escorregando, ele se cansa, ele perde o alinhamento e aí parece que ela não quer sentar, mas na verdade é porque o corpo ele não dá conta, tá? E esse é o olhar que a gente precisa ter. Não é sobre a vontade, a preguiça, a crise, não é falta de interesse, mas é sobre a condição motora que a criança está nesse momento. É o corpo dizendo assim, ó, eu não tenho força suficiente para sustentar esse movimento. Então, eu cito aqui alguns sinais que podem indicar a hipotonia, tá? Então, vamos lá. A criança, ela demora mais para sentar ou precisa se apoiar. Ela se levanta com dificuldade, se cansa muito rápido quando precisa andar ou correr. Ela tem dificuldade de equilíbrio, então parece sempre que está caindo dos lados para os lados. Aqui eu trago um exemplo, tá? Eu tenho uma criança até que eu atendo que ela anda na ponta dos pés, tá? Isso é uma indicação também de hipotonia. E quando ela anda, ela vai meio que indo para a direita, assim, quando ela tá meio que correndo. Então, ela faz se desequilibrando. E isso é questão de hipotonia também, tá? Então, ela perde aí o equilíbrio, ela tem bastante dificuldade em se manter ereta, tá?
Evita atividades físicas, preferindo brincar sentada ou em posição mais confortável. Aí entra uma posição muito vista, né? A criança sentar em W, né? Com as perninhas viradas para trás, né? O joelhinho dobrado, perninha e o pés para trás. Essa é uma questão também, é um sinal, desculpa, de hipotonia, porque a criança ela precisa estar nessa postura para se equilibrar e para manter a posição, tá bom? É muito importante destacar que a hipotonia ela é comum no autismo. Antigamente, muitos anos atrás, a gente via muito a hipotonia nas crianças T21, né, que são as crianças com síndrome de Down. E hoje, a hipotonia, ela também está presente no autismo, tá? Isso não significa que a criança, ela não vai se desenvolver, tá, gente? Mas é um sinal que ela precisa aí de estímulos específicos para fortalecer aí o tônus e conquistar aí mais autonomia, tá? E quais são os impactos da hipotonia aí no desenvolvimento dessa criança, tá? A hipotonia, ela afeta muito mais aí do que a força física, gente. Então, ela tem reflexo aí em diferentes áreas, né? Principalmente questão, né, das áreas motoras, né? A criança, ela pode demorar mais para sentar, engatinhar, andar, que entra aí dentro dos marcos de desenvolvimento, né? Afeta também as áreas posturais, né? Dificuldade de se manter ereta, andar na ponta dos pés, ficar escorada, né? Sentar em W, funcionais, né? Dificuldade em segurar um lápis, talher, abrir tampas, manipular aí brinquedos, né? Também nas áreas sociais, ela não acompanha os colegas nas brincadeiras, então pode se frustrar, se isola. Emocionais, acarreta baixa autoestima, frustração, birra frequente por não conseguir fazer certas coisas, né? E aqui eu ressalto mais uma vez a frase que nem tudo é comportamento. Muitas vezes é movimento, tá? E aí que entra o treinamento motor, tá? Esse é o ponto central, porque não basta apenas deixar a criança brincar. Precisamos de um trabalho estruturado, seguro e adaptado. E isso dentro do treinamento motor, trabalhamos a parte de psicomotricidade, com um educador físico, fisioterapeuta ou psicomotricista, tá? O treinamento motor, né? O que seria esse treinamento motor? Gente, eu abro um parênteses aqui para vocês, porque é algo que eu luto muito, que eu busco muito, né? Hoje eu vejo bastante neuro, né, indicando aí o exercício físico como intervenção motora, né, como terapia, tá? E eu acho isso maravilhoso, porque muitas vezes, né, o médico, né, vai dar o diagnóstico de TEA, vai indicar as terapias e indica fono, psicóloga, terapeuta ocupacional e babá, né? E atividade física não indica ou sempre fica por último, né? Sendo que é tão bom quanto as outras áreas. Aqui eu não vou, né, citar nenhuma delas, mas é uma coisa que eu luto, que eu busco e, né, questiono sempre que o exercício físico precisa, sim, ser inserido como intervenção, né, como terapia, tá? Por quê? Porque o treinamento motor, ele é um conjunto aí de atividades, né, planejadas para estimular a força, o equilíbrio, a coordenação, a agilidade. Se a criança precisa segurar um lápis para escrever, ela precisa, antes de tudo isso, ter coordenação do corpo, ter o movimento certo, ter equilíbrio, saber de lateralidade, o que é esquerda e direita. Precisa ser trabalhado isso. Senão, lá na frente, ela não vai conseguir pegar uma tesoura e recortar, né? Então, antes de tudo, né, tudo é corpo. A gente precisa estimular o corpo, né?
E é o que vai ajudar aí a criança a fortalecer para sustentar aí suas conquistas diárias, né? Imagina, você leva seu filho no parquinho, ele não sabe subir, não sabe escorregar. Mas por quê? Porque não tem, né? Só fica no balanço, né? Porque não tem força suficiente para estar fazendo essas atividades como as outras crianças, tá? Mas tem um detalhe aqui muito importante que precisa ser conduzido aí por profissionais qualificados. Se hoje você buscar como terapia, né, um treinamento motor, ele precisa ser com um profissional qualificado, experiente na área, tá? Porque cada criança é única e exige um planejamento aí individualizado, tá? Aí eu entro, né, nas questões aí de pré-requisito, né? O que a gente utiliza ali para o atendimento dessa criança, né? Eu falo por mim, Andréia, como profissional, né? Primeiramente, quando um pai entra em contato comigo, né? Eu sempre agendo uma avaliação individual, uma avaliação psicomotora, tá? Por quê? Porque esse profissional, ele precisa, né? Avaliar o corpo da criança. Nós precisamos primeiramente avaliar o corpo da criança e observar qual é o nível de tônus dessa criança, o que ela já consegue fazer, o que ainda precisa ser estimulado, tá? E como ela reage, principalmente isso, gente, como ela reage a determinados movimentos. Ela faz birra, ela consegue, ela não consegue, ela entra em crise, tá? Isso entra a parte emocional também, tá? E a partir disso que a gente cria atividades aí que são desafiadoras, mas possíveis aí e evita aí, para evitar, tá? Falando melhor, para evitar as frustrações aí durante o progresso dela, tá? Garantindo aí evolução, tá? Por exemplo, antes de estimular uma criança a pular, o que eu geralmente faço, tá? Fortalecimento de tronco, de abdômen, de perna, porque se eu colocar essa criança já para pular, ela não vai conseguir, ela vai se frustrar e vai desistir, tá? Isso é nítido, tá? Pela experiência de 10 anos, eu sei o que acontece quando a criança não consegue fazer, tá? Então, com um treino certo, essa criança, ela conquista aí todas as habilidades que ela precisa em determinada idade, né? E evolução. E principalmente, gente, a confiança em si mesma, né? Ela ter mais autonomia e autoestima, tá? Depois disso, a gente entra com um planejamento personalizado, tá? Como eu falei, cada criança é única. Então, uma mesma atividade que funciona para determinada criança não é adequada para outra. Por isso que o treino ele é planejado passo a passo, tá? Respeitando os limites aí, focando nas necessidades aí específicas de cada criança. Eu trago aqui alguns tipos de atividades aí adaptadas que você pode estar fazendo aí com seu filho em casa, no parquinho, em casa, onde for, tá? Para fortalecer o tônus, tá? Criança hipotônica. Estimular, subir e descer rampa, empurrar objeto, circuito com obstáculo, com almofada, com cadeira, passa por baixo, passa por cima, agacha, levanta, puxa, isso tudo fortalece, tá? Equilíbrio e postura. Só um pouquinho. Andar aí sobre diferentes superfícies, exercícios aí de apoio em um pé só, que a gente utiliza bastante aqui, né? O equilíbrio unipodal, atividades no trampolim, no pula-pula, tá? As crianças amam. Coordenação e motricidade fina, tá? Pegar aí bolinhas pequenas, bolinhas grandes, encaixar objetos, manipular diversos objetos, né? Roscar tampinhas, tá? Sabe pegador de macarrão? Pegar bolinhas com pegador de macarrão, isso tudo estimula muito a motricidade fina. Mas eu sempre deixo bem claro, gente, antes de dar para uma criança um lápis, uma tesoura, ensina ela a pular, a correr, a saltar, a jogar, a empurrar.
porque vai ser muito mais fácil quando ela estiver realizando essas atividades amplas, para ela depois pegar um lápis e trabalhar a coordenação motora fina, tá bom? Também dentro do planejamento entra a parte sensorial, tá? Eu tenho uma criança que eu atendo, TEA, que é nível 3, mas é maravilhoso. Ele pega, eu tenho um livrinho de veículos de transporte e tem várias buzinas, de trem, de caminhão, de carro. E ele pega a buzina do ônibus e ele aperta e ele reproduz com a mão, gente. É tão lindinho, por exemplo, pé, pé, pé. E ele faz e quando encerra, ele fecha a mãozinha. Isso, gente, é combinação de movimento com estilo auditivo, estímulo visual, auditivo e tátil. Então, gente, ele trabalha ali, ele escuta e reproduz o movimento. Isso é maravilhoso ser trabalhado, né, dentro do autismo. É muito importante isso, né? Entra a parte sensorial. Colocar tapetes sensoriais, né, para a criança pisar no molinho, né? Aqui eu tenho grama sintética, ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó, o meu espaço, tá? Então eu tenho grama sintética, eu tenho tatame, né? Eu tenho a rampa de equilíbrio que eu utilizo bastante ali, que daí ela é alta do chão, né? Eu tenho o meu cross, que eles se penduram, se balançam, sobem, desce, tá? Ali eu tenho também a parte, né, que a gente faz o parkour, então eu tenho os caixotes, então é um espaço bem bom, bem amplo, né? E que dá para trabalhar bastante coisa aí com as crianças, tá? E aí, dentro do treinamento motor, né, entra os benefícios do acompanhamento profissional, tá? A gente sabe que nem sempre, né, a mãe, ela tem a disponibilidade de pagar um profissional para isso. Então, no final do vídeo, eu quero deixar algumas atividades aqui para vocês, tá? Estarem fazendo em casa, mas eu ressalto, gente, que é muito importante, tá? E quais são os benefícios do acompanhamento, né, do profissional? Benefício físico, porque a criança, ela vai ter um aumento de força, um aumento de tônus, vai ter postura, resistência. Parte cognitiva, melhora da atenção, que a gente sabe, né? A criança, por exemplo, que tem um nível de TDAH, né? A criança, ela não se concentra em determinadas atividades, né? Então, entra a parte, né, a atividade física entra nessa parte cognitiva para melhorar ali a parte de atenção. Então, a gente tem bastantes atividades que trabalhamos para desenvolver concentração, percepção espacial, né? A criança muitas vezes se desequilibra porque ela não tem noção de espaço onde ela está naquele momento, né? Parte social, nas atividades em grupo, aumentando a participação em brincadeiras coletivas, melhora na interação de pares, né? Socialização, né? E emocional, porque isso faz com que a criança aí eleve a autoestima, né? Deixa eu só botar aqui a minha luzinha para melhorar. Isso. Então, gente, deixa eu só diminuir aqui, ver se melhora ou aumentamos. Aqui. Então, essa parte, né, que eu finalizo ali do emocional, elevando a autoestima da criança e reduzindo aí principalmente as frustrações, tá? E qual é a diferença entre um treino profissional e atividades aí em casa, né? Eu preciso deixar isso bem claro, né, para todas as mães. As atividades em casa, elas são importantes, até mesmo aqui eu atendo 1, 2, 3 vezes na semana, mas eu sempre falo, mãe, continua fazendo atividade em casa, porque hoje o que é recomendado, né, pela Organização Mundial de Saúde é que toda criança realize, né, pelo menos 1 hora de atividade física diária. Não precisa ser 1 hora consecutiva. Ela, né, ela pode fazer 10 minutos de uma atividade, mais 10 minutos de outra, mais 10, entendeu? Ela pode ser intercalada, tá? Não tem problema, mas que seja pelo menos 1 hora de atividade física diária. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Então, hoje as mães vêm,
trazem os filhos aqui para realizar comigo e continuam fazendo em casa, um andar de bicicleta, um andar de patinete, né? Nunca deixa a criança parada, tá? E principalmente redução de telas, né, gente? E isso vem para outro, né? Uma outra live a gente falar sobre isso também. Então, atividades em casa, elas são importantes sim, mas sozinhas elas não substituem aí o trabalho estruturado, tá? Que com um acompanhamento aí tem, tá? Sem o acompanhamento, a criança ela pode aí realizar movimentos incorretos, né? Se frustrar e não ter aí uma evolução, né? Uma progressão, tá? Já com o acompanhamento aí profissional, o profissional ele transforma aí cada movimento em aprendizagem, tá? Fortalecendo o corpo, estimulando a mente, tá? E preparando a criança aí para enfrentar aí desafios, tá? Do dia a dia, com mais confiança, tá bom, gente? Então, eu deixo isso bem livre, bem claro para todas as mães, que sim, façam atividades em casa, mas procurem um profissional também qualificado para estar trabalhando aí algo direcionado com essa criança, para realmente ela ter uma evolução significativa, tá bom? Aqui eu vou dar alguns exemplos de atividades, tá? Mas depois eu vou passar o videozinho no final. Atividades que a gente costuma aplicar aqui no nosso estúdio, tá? No nosso espaço, feito por profissionais qualificados, tá? Caminhar em superfícies diferentes, então na grama, no colchonete, no tatame, isso estimula equilíbrio e força. Brincadeiras de bola, jogar, chutar, quicar, a gente sabe que muitos autistas têm dificuldade em jogar a bola, não entende este movimento ainda, então aqui é trabalhado isso. Para melhorar a coordenação, reflexo, interação social, tá? Circuito de obstáculos, que a gente fala que é o parkour, né? Passar por cima, por baixo, arremessar, jogar, rastejar, puxar, né? Trabalhar aí a força global e organização espacial, tá? Atividades no pula-pula, no trampolim, para fortalecer o tônus, estimular a postura, equilíbrio, né? E são muito divertidos. Jogos de empurrar e puxar, que eu trabalho com pezinho, com caneleira, com halteres, né? Criança, trabalho com corda de puxar. Então aqui a gente trabalha cabo de guerra em grupo, né? Bem adaptado, que dá força e consciência corporal, tá? O segredo está sempre na adaptação, tá, gente? Uma atividade aí que parece simples para nós pais, ele pode ser aí um grande desafio para a criança. E cada pequena conquista aí merece ser valorizada, tá bom? Gente, finalizamos aqui a parte de treinamento. Eu entro com a parte de sobrepeso, tá? O sobrepeso no autismo. Eu quero trazer esse ponto que eu acho muito importante, tá? Principalmente a criança que ela tem seletividade alimentar. É muito comum, muitas crianças aí preferem alimentos industrializados. Eu tenho uma criança que ela vive à base de miojo, né? Alimentos aí ricos em açúcar, em gordura, rejeita fruta, verdura e proteína, tá? Que é muito importante, o ovo, a carne, né? Quando a gente junta isso, a seletividade alimentar com a hipotonia, né, e reduz a movimentação, a criança não faz nenhuma atividade física, temos um risco sim, um risco muito grande de sobrepeso e até mesmo de obesidade, tá? As consequências, elas podem ser muito sérias. Mais dificuldade para se movimentar, maior risco de desenvolver aí uma diabetes, colesterol alto, problema cardiovascular, prejuízos emocionais com baixa autoestima, isolamento. Por isso o movimento ele é tão importante, gente. O treinamento motor ele ajuda a gastar essa energia, fortalecer a musculatura, estimular o metabolismo e criar uma rotina mais ativa para essa criança, tá? Quando o corpo ele está mais ativo, fica mais fácil aí
trabalhar também o comportamento alimentar, tá? Porque a criança ela passa a se sentir mais, né, passa a sentir mais fome de verdade e não apenas vontade de comer por ansiedade ou seletividade, tá? Gente, e por isso que o movimento ele é tão importante, tá? O treinamento motor, ele ajuda a gastar essa energia, fortalecer a musculatura, né? Estimulando o metabolismo e criando uma rotina mais ativa, tá? Quando o corpo ele está mais ativo, gente, fica mais fácil aí trabalhar também a parte de comportamento. Afeta tudo, gente. A criança, eu sempre falo, criança em movimento, mente em desenvolvimento, tá? Por quê? Porque a criança, ela passa, e principalmente nessa parte de comportamento alimentar, gente, porque a criança, ela passa a sentir mais fome de verdade e não apenas vontade de comer aí por ansiedade ou seletividade, tá bom? E come menos besteira, come mais comida mesmo, saudável, tá? Experimenta outras comidas, outros alimentos, né? Ela vai estar mais aberta a isso. Algumas dicas práticas aí para vocês levarem daqui hoje. Vamos recapitular. Observar os sinais, se a criança se cansa, se ela não se mantém sentada, não consegue realizar movimentos simples, pode estar relacionado ao tônus. Ofereça aí pequenas oportunidades de movimento em casa. Andar descalço, brincar com bolas, pular, ajudar nas tarefas, tá? Né? Ajudar ali na questão da louça, né? Enfim, atividades diárias, tá? Incentive aí, mas não force, tá? A criança, ela precisa se sentir capaz e não pressionada, tá bom? Procure aí sempre profissionais especializados em movimento e desenvolvimento infantil, de preferência educadores físicos, fisioterapeutas, psicomotricistas, tá? E lembre-se, o trabalho é contínuo. Cada semana de estímulo conta, gente. Eu quero aqui, gente, encerrar, mas antes de encerrar, eu falei para vocês que eu vou deixar os vídeos, tá? Vídeos de atividades que eu realizo aqui, que pode ser realizado em casa, com o que você tiver em casa, para usar aí como suporte, tá bom? E, gente, antes da gente encerrar, eu quero deixar um convite especial para você, mãe, que acompanhou esse conteúdo até aqui, tá? Se esse vídeo aí fez sentido para você, e você percebeu que entender sobre hipotonia, movimento e sobrepeso pode aí transformar o desenvolvimento do seu filho, tá? Eu preparei um material completo para você dar aí o próximo passo, tá? É o meu e-book com atividades práticas aí psicomotoras que pode ser realizado em casa, tanto no individual como em coletivo, né? Em grupos, né? Com os irmãos, com os amigos, tá? Onde eu ensino aí de forma prática como aplicar o movimento aí no dia a dia, estratégias aí para estimular a sua criança e atividades que ajudam, tá? No fortalecimento muscular e orientações aí para prevenir o sobrepeso, tá? E hoje ele está aí com uma promoção especial, com 30% de desconto. Vou deixar o link aqui, tá? Já com o valor promocional. Se você quiser adquirir, tá? E se você quer, né, ter esse acesso aí a esse conteúdo maravilhoso, começar ainda hoje aí, colocar em prática com o seu filho, é só clicar no link, tá bom, gente? Eu me despeço de vocês, encerro aqui neste momento. E eu sempre digo, gente, que o movimento certo, ele transforma vidas, tá? E o seu filho aí pode sim começar essa transformação agora mesmo. Agradeço de coração a todos que ficaram até aqui comigo. Agradeço a presença de cada um e até a próxima. Um grande abraço.
Tchau.